IntegraCast. Olá, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo podcast da Superintendência da Unidas DF, o nosso IntegraCast. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje para trazer mais um assunto de relevância para vocês. Então, queremos que vocês possam aproveitar cada informação, cada dica, cada orientação que a gente vem trazendo para vocês, tá? A Unidas, ela é uma autogestão em saúde, é uma entidade sem fins lucrativos que tem como grande objetivo representar as operadoras de autogestão do Brasil. Então, buscando contribuir sempre com aprimoramento do cotidiano da gestão dos planos de saúde, né? E a gente tem aí muitas participações em eventos, organização, realização de congressos, seminários, e agora nós estamos com o nosso IntegraCast, né? Que é uma forma de trazer para vocês, de maneira mais rápida, as informações para o dia a dia das autogestões de vocês, tá bom? Bem, sem mais delongas, eu quero convidar dois ilustres convidados que estão aqui conosco, que vão se apresentar agora para vocês, para a gente começar um bate-papo muito interessante. Por favor, gente, se apresentem para a gente. Primeiro, o doutor Luiz Fernando, que já é diretor. Bom dia, meu nome é Luiz Fernando Moreira, eu sou advogado, especializado na área de Direito Médico e Saúde, sou consultor jurídico de operadoras de planos de saúde, atuo no segmento há mais de 20 anos e nessa condição fui eleito para exercer o cargo de diretor da Unidas DF. Eu sou Alexander Saliba, sou médico, auditor há mais ou menos uns 45 anos, trabalho nessa área de saúde suplementar há bastante tempo. Hoje eu sou presidente da Associação Brasileira de Auditores em Saúde, uma entidade que tem quase 400 auditores, incluindo os faturistas no Brasil todo. Criamos a especialidade médica de auditor, um trabalho nosso junto ao Conselho Federal de Medicina. Hoje eu presto serviço tanto para empresas ligadas aos planos de saúde, como a quem quer negociar com os planos de saúde. E focando muito na questão da ética, da qualidade e do não furto das coisas da saúde suplementar, que realmente é um abismo de perda de dinheiro, conforme nós vamos conversar sobre isso agora. Perfeito, gente. E é sobre esse assunto que nós queremos trazer para vocês. Vamos falar hoje os desafios enfrentados na implementação de medidas eficazes de prevenção de fraudes na saúde suplementar. Que assunto extremamente relevante e interessante para todos nós, ok? E para a gente começar, eu vou já fomentando uma pergunta para o doutor Luiz Fernando. Doutor, eu queria que você começasse contando para a gente um pouco do que é fraude na autogestão. Quando eu penso nesse tema, nesse assunto, o que está ligado a isso? Não só na autogestão, como nos demais segmentos, porque a autogestão é um dos segmentos de assistência à saúde suplementar, tanto na cooperativa médica, como na medicina de grupo, como nas seguradoras. O que se observa é que, ao longo do tempo, todos já conheciam os problemas de fraude. O que seria fraude? Fraude é um ato enganoso, tá? Que tem por finalidade a pessoa que está cometendo a fraude obter um ganho financeiro em detrimento de uma instituição, que no caso seria as operadoras de planos de assistência à saúde. Então, contas superfaturadas, reembolsos de valores em duplicidade, utilização de carteira de plano de saúde empresta para um amigo, para um parente, né? Guias assinadas sem a prestação do serviço, exemplo clássico aí de fisioterapia. Então você consegue uma sessão de 10 sessões para realizar, a empresa de fisioterapia, a prestadora de serviço solicita que você assine as 10, mesmo sem antes você ter feito as 10. Isso é muito comum. Né? Superfaturamento de órteses e próteses, materiais especiais, especialmente na área de odontologia. Nós temos um problema grave em cirurgias hoje, bucomaxilofaciais, que são materiais caríssimos e que são utilizados para quê? Existe superfaturamento, demandas induzidas, uma série de questões que ao longo da nossa conversa nós vamos trabalhar. Então, durante muito tempo houve isso, e as operadoras, porque ainda tinham um resultado positivo e efetivo, elas não se preocupavam muito com relação à questão da fraude. Só que veio a pandemia, as operadoras ficaram durante 2 anos
até entendendo que estava muito bom, porque ninguém ia ao hospital, ninguém se tratava por conta da questão da Covid-19, só que aí passou a Covid. E aí aquela demanda reprimida toda veio de uma forma violenta. E aí ano passado, o sistema, tá? Todo o sistema, aí não tem nenhum segmento que ganhou ou perdeu, todos perderam, teve um prejuízo bilionário. E aí o que as pessoas têm que entender? Esse nosso sistema, ele é mutualista, ele é solidário. Ou seja, nós aqui constituímos um fundo comum para que você, no momento que tenha necessidade, possa usá-lo. Então, eu e eles somos saudáveis, você precisa de assistência e nós vamos te dar essa assistência. E no futuro, tá? Porque aí é um futuro incerto, porque a gente faz um plano de saúde, não é para usar o plano de saúde, é para evitar usá-lo, só numa situação de necessidade. E as pessoas não entendem isso. E aí, por um lado, elas querem uma demanda cada vez maior, uma cobertura assistencial cada vez maior, e aí vem a incorporação de tecnologia, medicamentos, novos procedimentos. Isso vai encarecendo cada vez mais o sistema em si, e aí, reflexo disso, reajuste. E aí as pessoas dizem, olha, mas meu salário, eu não consigo pagar esse plano de saúde está muito caro e tudo mais. Então, em linhas gerais, é isso. Em relação à questão de fraude, o que eu posso dizer nesse primeiro momento é isso aí. Perfeito. Doutor Alexander, e quando a gente pensa em fraude, a gente não está falando dela a nível Brasil, né? A gente está falando que isso acontece no mundo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que está a realidade do nosso país. Inclusive, a gente estava conversando agora há pouco, você trouxe uns números interessantes, Brasil, fora do Brasil. Conta um pouquinho para a gente sobre isso, até para que as pessoas possam ter uma dimensão da gravidade disso que o doutor Luiz Fernando trouxe para a gente agora. Onde há valores altos, vai haver alguma tentativa de fraude. Tá. Na saúde não é diferente, né? Tá. Nós temos fraude em todas as áreas da atividade humana. E na saúde não é nada diferente. Numa das palestras que nós fazemos sobre fraude em saúde, eu utilizo dados americanos, que teoricamente deveria ser um país onde a lei realmente exerce a sua força e que fraude não fosse algo tão importante, mas não é verdade. Em 2019, nos Estados Unidos, um grupo de fraude gerou $1 bilhão de perda. E quem compunha esse grupo aí? Médicos, donos de hospitais, fornecedores de OPME. Um absurdo total, né? Por quê? Porque a ganância, o desejo de quem está vendendo um serviço ou um produto é tão grande que ele tenta sempre, de alguma forma, trazer para ele todos os atores desse cenário. Então, o âmbito é mundial. Claro que há países onde isso não é tão importante, mas na maioria do mundo, a não ser onde se pegam os fraudadores e dão um tiro na nuca, o resto todo produz uma fraude de alguma forma. E os gastos são enormes, e esse custo é repassado para o valor final daquilo que nós teríamos que pagar. Porque se alguém rouba, alguém paga esse roubo, né? Não existe transferência de valores sem que algo seja feito. No Brasil, a gente tem casos muito sérios, a gente tem os faturamentos, vamos dar um exemplo claro, dos hospitais. Alguns hospitais, nem todos são assim, mas muitos não são honestos. Então, a compradora do serviço ou o comprador, que é o plano de saúde, ele recebe uma fatura no final do mês. Como no Brasil se paga por serviço, isso é muito complicado, porque como é que eu vou saber realmente qual foi o serviço que foi feito em relação àquele valor? Sim. Tem como, claro que tem. Mas existe também uma cultura, em especial nas autogestões, que são grupos de amigos que se reúnem para fazer um plano de saúde para cuidarem de si mesmo. Portanto, dentro da ingenuidade e da boa vontade deles, eles não costumam acreditar muito que pode haver fraude, que pode haver roubo, desvios, etc. e tal. Então, eles também não põem cadeado na porta, ou quando põem um cadeadinho bem pequenininho, qualquer um consegue abrir. E assim, o que teria que ser feito, né, em termos de fraude? No Brasil tem muita fraude. Eu sou auditor de planos de saúde, durante muitos anos fiz isso diariamente, 4 horas por dia. O que a gente já pegava, assim, em princípio? Uma gordura na fatura. Então, se uma fatura fosse de 1 milhão, na verdade ela vinha 1.300.000, 1.400.000, 1.500.000. Eu já peguei um caso de um hospital cuja fatura para um
um plano de saúde foi de 1.380.000 e eles me convocaram para negociar com esse plano de saúde, que esse é um papel que eu exerço, e quando eu fui ler o que tinha sido feito, o valor da fatura real era 380.000. Aí eu preferi não entrar na brincadeira, porque não há argumento que eu possa usar. Qual argumento que eu vou utilizar? Não tem jeito. Nem me pagando um ótimo valor mensal, não tem como, eu não tenho argumento a dizer. Então, qual a fórmula mágica? A fórmula mágica é auditores médicos e enfermeiros muito bem treinados, faturistas treinados o tempo todo, motivados para entenderem que o salário não é o mais importante, mas sim a saúde da empresa que os emprega, porque se a empresa quebrar, eles vão ficar sem emprego. As pessoas talvez ainda não estejam entendendo bem isso. Não. E os gestores são piores, porque eles não conseguem entender que uma boa remuneração e um reconhecimento gera um crédito para a empresa deles muito maior do que eles possam imaginar. Então, fraude no Brasil? Tem. O Luiz falou uma coisa seríssima, né? As cirurgias bucomaxilofaciais são um absurdo. Tem cirurgião que coloca tantas peças de aço e tantos parafusos que o paciente não consegue passar naqueles arcos para entrar no avião. Ele para ali, porque pensa que ele é uma bomba, né? Ou então um autômato, né? Mas tem muito. Perfeito, perfeito. Realmente, eu acho que daqui a pouco a gente vai fazer um link aí de tudo isso que a gente está conversando, das consequências, né? Eu acho que a gente não pode sair daqui hoje sem deixar que todos entendam quais as reais consequências de tudo isso que a gente está discutindo e tudo isso que está acontecendo. Mas, doutor Luiz Fernando, eu queria um pouco que você trouxesse na sua experiência, por que a gente está vivendo esse cenário no Brasil hoje? A gente falou um pouco da demanda reprimida, veio esse boom, mas por que esse crescimento da fraude no nosso país? É o seguinte, existem estudos que indicam que quanto mais a população se encontra empobrecida e quanto maior a falta de educação no sentido de instrução, perfeito, maior é a fraude. Na América Latina, o país que tem menor quantidade de fraudes é o Chile. Certo. E o país que tem maior quantidade de fraudes é a Argentina. Então a gente não precisa explicar por quê, porque recentemente nós tivemos uma eleição lá, cuja inflação bate a 140% e vem de governos notoriamente corruptos. Então, dentro dessa realidade, o que a pessoa pensa quando faz a fraude? Ela pensa o seguinte, cara, eu não estou prejudicando o meu companheiro de autogestão ou de operador. Eu estou, na verdade, atingindo a operadora. A operadora lucra muito. A ideia dele é essa. Então ela não vai ter nenhum problema de eu aqui no meu universo restrito aqui conseguir fazer uma fraude. Eu pedi para um profissional médico duplicar os recibos, né? Porque tem essa questão do reembolso, por exemplo, que você tem uma consulta de R$400 e o que o fraudador faz? Pede para o médico, tá? Repartir aqueles recibos em 4 de R$100. Porque ele sabe que com R$100 ele consegue um reembolso integral do valor daquela consulta. Então, é como se ele tivesse realizado 4 consultas, uma a cada mês. Entendi. E aí o médico também, que deveria ter consciência, aí entra outro aspecto, a questão da consciência, né, deveria dizer o seguinte, olha, infelizmente eu não posso pactuar com esse tipo de conduta. Sim. Eu não tenho como fazer isso aqui. Isso aqui é uma situação ilegal. Eu estou fraudando também, apesar de eu não ser médico da operadora, porque eu atendo como particular, eu não posso fazer isso. Isso é uma questão de conscientização. Perfeito. As pessoas não percebem que aquele valor que está sendo pago de forma indevida vai retornar, porque é ele que vai pagar. No caso da autogestão, a gente não tem finalidade lucrativa, mas no caso daquela empresa que faz a saúde particular, de assistência à saúde suplementar como negócio, aquilo vai gerar um problema. Então, a gente vê muito hoje que algumas operadoras estão saindo do mercado. Exemplo clássico da própria Amil, que teve um investimento americano, tá certo? E agora a empresa americana está vendendo a sua participação. Por quê? Porque não existe essa situação no mundo inteiro. Diferentemente de outros seguros, o seguro-saúde, ele não tem nenhum tipo de controle, de cobertura definida. Você faz um seguro de automóvel, você tem uma cobertura bem definida, bem clara. Você faz um seguro de residência e tal. Na assistência à saúde, tá, as pessoas ultrapassam o chamado rol de procedimentos e eventos em saúde. Então, agora, muitos dizem que defendem que o rol é taxativo, o judiciário entende que o rol
exemplificativo e agora está adotando, dizendo que o rol é mitigado, não é mais nem exemplificativo e nem taxativo, é mitigado. Ou seja, em algumas situações, nós vamos dar aquilo que não está previsto em contrato. Agora, você imagina, você tem um contrato, você faz um contrato comigo, nós estabelecemos qual é o objeto do contrato e a sua remuneração. Aí eu ultrapasso o objeto do contrato e você vem comigo e diz, olha, mas espera aí, não foi isso que nós contratamos. Ah, não, mas infelizmente eu tenho necessidade de fazer isso e você vai ter que cobrir. Então o nosso judiciário, ele tem uma visão muito particular daquela vítima que chega às portas do judiciário, mas ele não entende, ele não tem uma visão holística de que aquela liminar, aquela determinação, aquela tutela de urgência que está sendo concedida, ele não tem dimensão do impacto que isso vai causar em toda a operadora. Aquele efeito cascata que vai gerar uma série de problemas. Então, a maioria das operadoras hoje trabalha com índice de sinistralidade superior a 100%. O que quer dizer isso? Operadora, para cada R$1, por exemplo, que ela gasta, ela trabalha com uma realidade de 70 centavos ou no máximo 80 centavos. Porque ela tem que ter uma diferença para custear as despesas administrativas e operacionais dela. Sim. Ontem eu estava lendo o resultado de uma operadora de autogestão que ela chegou a 130% de sinistralidade. Ou seja, para cada R$1 que ela recebe, ela está pagando R$1,30. Então, o que é que isso leva a entender? De que se essa situação continuar, essa autogestão se torna inviável. Totalmente. Ou então, ela vai ter que chamar os seus associados, como se faz em cooperativa, e dizer, olha, nós estamos numa situação assim, nós vamos ter que corrigir o valor que vocês pagam todo mês. E aí vem a gritaria. Porque, olha, meu salário eu não recebo, o meu salário não acompanha esses reajustes e tal, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, são duas realidades diferentes. Uma coisa é assistência à saúde suplementar, que é cara em todo mundo. Aliás, assistência médica hospitalar é cara em todo mundo, tá certo? Alguns governos absorvem, estatizam o sistema, e aí já começam a ter problemas também com relação a isso, porque tem que tirar dos impostos, né, da população, e outros são em caráter particular, que tem que tirar daquele beneficiário. Então, a nossa população está envelhecendo, a população brasileira saltou drasticamente de uma posição de brasileiros jovens para brasileiros com idade mais avançada, e não se preparou para isso. Então, o que a gente discute sempre? Por que a autogestão, como as demais, não poderiam fazer exemplo do que faz a Previdência Complementar? Eu entro para um plano de saúde com 20 anos, uma parte daquele valor é depositado num fundo que fica aplicado. Eu saio de uma operadora e vou para outra, eu carrego aquele fundo, eu não vou usar aquele fundo vai ficar... Quando eu chegar com 59 anos, que é a idade que é hoje fixada como patamar, que dali para frente é risco para a operadora, eu vou usar aquele recurso que está guardado para amortizar, para descontar no valor da minha mensalidade. E aí a gente não vê mais aquela situação que a gente vê, que os velhinhos estão saindo, que não tem, que as aposentadorias não cobrem assistência à saúde e que, portanto, ele tem que cair na rede SUS. Que, aliás, é um grande tiro no pé. Hoje nós temos 48 milhões de pessoas dentro de um sistema de saúde suplementar, correndo o risco de boa parte dele cair no Sistema Único de Saúde. Agora, você imagina se nós, brasileiros, dentro de um Sistema Único de Saúde, que é modelo, que realmente a gente tem que entender que é muito útil esse sistema, sim, jogar ainda mais 10, 15 milhões de pessoas dentro de um sistema público. Seria realmente o caos. Doutor, eu vejo que você traz visões que são bem preocupantes. Eu acho que a primeira coisa que fica muito claro é esse nosso cenário, então, não tende a melhorar. Porque quando a gente pensa em que fraude está muito ligado à condição financeira da população, pode ser, né, numa inferência de que a gente não tem aí uma melhoria nas condições. Mas se tivéssemos, a gente tem um outro fator que o senhor está trazendo, que é o envelhecimento da população. Sim. E aí a gente tem um segundo fator preocupante. E por isso a gente está trazendo um tema tão interessante para se pensar em estratégias de como... Isso não é novo, a gente não está discutindo agora, mas a gente precisa fomentar cada vez mais de que estratégias que a gente vai fazer para que isso possa ser diminuído. Então eu tenho um segundo problema, o envelhecimento da população. E eu tenho um terceiro problema, que foi essa discussão que o senhor falou que vocês costumam ter entre vocês, que esse fundo não existe.
Ele não está sendo feito até hoje, concorda comigo? Sim. Ele não começou a ser feito então. Então hoje, se minhas filhas entrarem num plano de saúde, ainda não tem um fundo para elas, e mesmo assim a gente tem uma população envelhecendo. E aí eu faço uma provocação antes da gente passar para a próxima discussão. E a gente vai segurar essa provocação para a gente trazer depois. O que nós vamos fazer daqui para frente? Né? A gente vai falar sobre isso ainda, a gente precisa trazer essa mensagem. Quais são os nossos próximos passos? Porque o cenário que a gente está discutindo aqui, ele não é um cenário de grandes visões positivas. Sim. É um cenário extremamente preocupante. De fortes ameaças. Né? De fortes ameaças. Eu acho que essa palavra é excelente. Beleza? Mas enquanto isso, vamos fazer os nossos ouvintes, quem está nos assistindo, entender um pouco mais. Eu queria que o Dr. Alexander, nessa experiência que ele tem, inclusive, de médico auditor, contasse um pouco pra gente, agora histórias mesmo, histórias que conectam histórias, um pouco do que a gente tem enquanto fraude nos prestadores. Médicos, clínicas, hospitais. A gente já falou de algumas aqui, mas eu queria umas histórias assim, até pra gente sensibilizar quem tá nos assistindo ainda mais. Bem, a mais simples e mais costumeira é uma consulta médica em consultório. A terceira idade, né? Que alguns imaginam ou resolveram chamar de melhor idade, que não tem nada de melhor, porque a melhor idade são 30 anos, né? Porque não dói nada. Passei dessa melhor também, não olha dói só. nada. Mas, enfim, as pessoas da terceira idade, em especial, cujas famílias já estão tocando a sua vida, os filhos estão em outros lugares, ainda mantêm um casamento, ou às vezes um viúvo, uma viúva, é comum eles marcarem uma consulta médica, porque não tem nada, ele dá para conversar fiado com o médico, pelo menos eu tenho quem bater um papo. O médico aproveita e pede uma pequena lista de exames, 3 mil, 4 mil reais de exames, sem a necessidade explicada, né? Porque é a obrigação do médico dizer, eu estou te pedindo esse exame porque eu estou suspeitando disso. Né? Eu tenho um diagnóstico, eu quero comprovar esse diagnóstico. Isso não ocorre com alguns médicos. E o que é pior, ele ainda manda para outro médico que vai pedir a mesma lista. Então você imagina, um paciente que não tinha nada já começou a custar aí 7, 8 mil reais por baixo. Esse é a fraude mais simples e mais comum. A segunda fraude é quando se precisa fazer algum evento intervencionista. Eu preciso tirar essa verruga aqui, eu preciso arrumar o seu nariz, você está com a barriga feia, nós vamos dizer que você está com um problema muito sério aqui, vamos fazer uma cirurgia 100% inútil, tá? Porque ninguém vai ver mais essa barriga, só você, mas vai tirar um risco miserável para a sua saúde, mas eu não conto isso para ela nunca. Eu, o médico, que vou fazer, ou para ele. E isso é feito, isso custa muito caro, isso tem internação cara, isso tem uso de material descartável caro, tudo em medicina é muito caro. Por quê? Porque não há como você dizer, não, isso aqui está caro, eu vou usar o mais barato. Imagine se a senhora, sua mãe fosse fazer uma cirurgia, você olha, eu tenho um fio aqui, que eu uso fio de costurar sapato, está esterilizado, é algodão, é maravilhoso. E eu tenho um fio aqui, que é feito na Inglaterra, custa 30 vezes mais. Eu quero de 30 vezes para minha mãe. Mas o efeito é o mesmo. Não, na minha mãe você não vai costurar com cordão de sapato. E eu cansei de ver coisas que foram fechadas com cordão de algodão esterilizado, funcionou super bem. Então está havendo no mundo uma sofisticação artificial da atitude médica. Entendi. Então, cada vez mais você tem produtos caros, de duvidosa eficiência e eficácia, Tá. e que são impingidas no sistema. Por quê? Porque você tem uma ANS no Brasil que põe no rol que você é obrigado a oferecer isso, fala, excelente, mas quem vai pagar? Né? Eu coleto aqui todo mês, como o Dr. Luiz disse, um valor que me permite pagar 100. O senhor está me obrigando a pagar 1.000. De onde é que eu vou tirar os outros 900? Não tem mágica nisso aí. Né? Certo. O SUS tem mágica porque quem paga os gastos do SUS é o Ministério da Saúde e os nossos impostos. O SUS tem fraude? Claro que tem. A compra das coisas nos Ministérios da Saúde, não resta dúvida que não é assim um mar de tranquilidade. Tanto que me parece ser o maior volume de recursos que o Brasil emprega é no Ministério da Saúde. Mas o SUS funciona. Mal ou bem funciona. Se tirar o SUS, acabou, o trem para. Agora, a iniciativa privada. A iniciativa privada, ela é burlada constantemente.
De um lado, porque ela não tem uma fiscalização eficiente e que gere eficácia no final da história, porque também só fiscalizar e não gerar eficácia é cortina de fumaça, né? O primeiro vento que vier mostra que está errado. Segundo, não existe um trabalho de unir quem presta serviço com quem paga esse serviço. Então, se houvesse uma aproximação maior dos dois elementos desse palco, né? Olha, meu amigo, eu sou a galinha dos ovos de ouro, você está me matando. Você ainda vai pegar um ovo de ouro, o próximo não tem ovo nenhum mais que a galinha morreu. A saúde suplementar no Brasil é uma galinha que está sendo morta. Existe uma previsão de que mais 2 anos, uma boa parte dos planos de saúde, privados, autogestão, cooperativas, vão quebrar. Não tem como pagar. Não tem como pagar. Porque o volume de cobranças é altíssimo. A insensibilidade de alguns prestadores, felizmente, não são todos. Tem médico honesto, tem hospital honesto, claro, tem com clínica certeza, honesta. com certeza, Né? com O Brasil, certeza. apesar de parecer ser um país desonesto, não é. Tem gente honesta aqui ainda. Mas essa desonestidade dos desonestos faz com que aqueles que estão desiludidos, eu nem os catalogo como pessoas de má índole. É porque é o seguinte, já está tudo uma porcaria mesmo, por que eu também não vou enfiar a mão nesse pote, né? Entendi. Vou pegar o meu siri antes que ele saia andando daqui. Legal. Isso gera um problema em cascata. Porque, de um lado, você tem uma legislação péssima, a legislação brasileira é péssima em todos os sentidos, né? Ela protege muito mais o infrator do que quem tem o direito. Você tem políticos com uma visão ridícula, que criam leis absolutamente ridículas, que não têm o menor sentido e que geram um custo enorme, e eles não têm o trabalho de chamar, vamos chamar aqui médicos, donos de planos de saúde, advogados que mexem. O que você acha disso? A gente tem um exemplo, o último aí, pavoroso. Criaram um problema cuja solução nós não sabemos qual é e que está gerando um custo altíssimo, que é a questão do autista. A questão do autista é complicadíssimo. É um negócio assim, a teoria geral do inespecífico. Defina corretamente o tratamento. Defina os resultados. Só houve um. Então por que é obrigado a fazer dessa forma? Porque um senador criou essa lei e pessoas querendo ser eleitas votaram a favor disso, mas esqueceram de perguntar quanto vai custar. Tem dinheiro para pagar isso? Quanto vai custar primeiro? Porque dinheiro, alguns acham que nasce em árvore, né? Você planta e sai umas folhas lindas de nota de 100, de 200. Não tem. A gente quer primeiro o primeiro passo, né? Primeiro saber quanto vai custar, nem se a gente vai ter como manter. A gente não sabe nem se quanto vai custar ainda. Só um minuto, Luiz. A outra forma de parar a fraude, de diminuir a fraude, é trazer aquele que é o beneficiário, o associado do plano de saúde, o beneficiário do plano de saúde de autogestão, que é o dono, e mostrar para ele, assim, mas frequentemente, com palestras, nem que tenha que dar um lanche, porque as pessoas no Brasil parecem que passam fome. Se você der um lanche, vai todo mundo na reunião. Se não der um lanche, não vai ninguém. Isso, estou falando de médico, de advogado e de paciente, tá? Muito bem. Aí, mostra, olha aqui, deixa eu te explicar. Quando você vai ao médico e ele pede um monte de exames e você acha que ele é bom porque pede exames, você está sendo iludido. Exames são complementares de diagnóstico, eles não dão diagnóstico. Se exames dessem diagnóstico, não precisava do médico, o computador pediria. Então, aprenda a cercear isso, a perguntar por quê e para quê. Porque é você que está pagando, não sou eu que sou o presidente do plano de saúde. Eu sou seu empregado. Esse é o primeiro. O segundo seria a medicina preventiva, que a ANS mudou o nome para medicina primária, que é o seguinte: se eu tratar você antes de você ficar doente, eu gasto menos dinheiro. Sim. Porque doença gasta dinheiro. Prevenir não gasta nada. Mas aí você tem que oferecer alguma coisa para esse público. Olha, eu quero que você venha aqui para fazer um tratamento. Vou coisa nenhuma, tem coisa mais interessante para fazer. Vou conversar com meu amigo, tomar uma cerveja. Então, a fraude no Brasil, ela existe porque existe um cenário altamente propício. Nos Estados Unidos também, só que lá vai para a cadeia. O fraudador vai para a cadeia. Não quer saber se tem 80 anos, 15 anos ou 20 anos. Vai para a cadeia. Aqui não vai. Deixa eu só fazer um registro. Por favor. Assim, o que nos preocupa com relação à saúde suplementar é que não existe limites. Então, nós temos um rol de procedimentos e eventos em saúde que foi definido e, com base nesse rol, é que as operadoras fazem o cálculo
né, um estudo atuarial para definir qual o valor de cada mensalidade que vai acabar de acordo com as faixas etárias. Com essa questão de rol exemplificativo, de rol mitigado, por exemplo, a cada 180 dias a Agência Nacional de Saúde Suplementar é obrigada a fazer uma revisão daqueles procedimentos e incorporar novos procedimentos e retirar aqueles que ela considera obsoletos. Só que agora existe uma outra lei que diz que tudo que é aprovado para o SUS tem que ser incorporado automaticamente no rol. Tá? Não bastasse isso, existem várias doenças raras que agora começam a ter tratamentos cujos valores de cada medicamento são valores muito, muito elevados. Então, valores que chegam de 3 milhões, 4 milhões, até 8 milhões. A maioria das nossas operadoras de plano de saúde tem porte médio e pequeno. Uma determinação judicial colocando que aquela operadora é obrigada a custear um medicamento que custa 3 ou 4 bilhões, encerrará as atividades daquela operadora. Como também hoje, uma decisão a nível público pode fazer com que um pequeno município não tenha capacidade de prestar mais serviços nenhum à sua coletividade, ou seja, interromper programa de vacinação, de assistência à grávida, a crianças. Por quê? Porque todo o orçamento dele vai ficar comprometido com uma decisão judicial que beneficia uma única pessoa. O judiciário não tem ainda a visão de que aquilo ali pode vir a comprometer todo um sistema de saúde público, por exemplo. Então, antes de o juiz determinar que se faça ou deixa de fazer, ele seria necessariamente obrigado a ouvir o outro lado, levar aquele assunto para um núcleo técnico de apoio, né? Que é o chamado Natijus, que hoje existe em alguns lugares e outros não. E onde existe em alguns lugares, eles se limitam a cuidar de questões da saúde pública e não da saúde privada. Então, o que eu quero dizer? Está havendo uma concentração, porque ao longo do tempo nós tínhamos 3.000 operadoras e hoje nós temos em torno de 700. E a tendência é que nós cheguemos a 100 operadoras. Ou seja, o que vai acontecer com o beneficiário? Ele vai ser expulso do sistema, porque ou ele paga um plano muitíssimo caro, ou ele então vai ter que se recorrer ao SUS. Então essa é a nossa preocupação. O judiciário ele tem um papel fundamental nesse processo de combate à fraude, porque não é simplesmente acreditar num relatório feito por um único médico e um discurso do advogado que vai ser sempre emotivo. Olha, precisa, é o caráter de urgência, esse paciente está numa situação delicadíssima, ele pode comprometer sua condição de vida e tal. Aí o juiz vai, concede a liminar. Aí depois nós vamos perceber que aquela liminar foi cumprida com 60 dias. Então que urgência é essa? A cirurgia foi marcada para 60 dias. Urgência para mim é quando eu entro no pronto-socorro, para ser atendido de forma imediata. Então, essa urgência precisa ser discutida. O judiciário precisa entender que ele tem um papel fundamental nessa questão de combate à fraude. Porque existe um estímulo, e as pessoas sabem disso, especialmente o judiciário está começando a entender esse processo. Outro dia eu peguei um caso de uma pessoa que entrou no plantão, dizendo que era um caso grave e tal. Aí o que acontece? O juiz não entrou nessa. Disse, olha, pelo que está sendo relatado aqui e pelo relatório que eu estou vendo, não é caso de despachar no plantão. Encaminhe-se para redistribua-se para uma vara. Aí o que acontece? Desistiu da ação. Então esse é um sinal claro que houve uma tentativa de fraude ali. E que não conseguiu, porque o juiz mais esperto, mais consciente, né? E esse é o trabalho que a gente vem fazendo. Quanto mais a gente discutir sobre fraude, mais a gente consegue conscientizar as pessoas com relação a esses problemas. Excelente. E aí, aproveitando, doutor, a gente falou, o doutor Alexander falou sobre a situação de a gente também pensar no beneficiário, né? Que é o dono do plano de saúde, né? O dono do negócio. Certo. E no nosso primeiro podcast, nós falamos muito sobre esse senso de pertencimento, sobre o sentido de dono mesmo, né? De que todas as operadoras, seja ela de saúde suplementar, seja ela de autogestão, ela trabalha para, né? Isso. Ela funciona para alguém. Mas a gente sabe que isso acontece às vezes com o dono. O dono do próprio negócio também estimula uma fraude. Eu queria te ouvir um pouquinho, doutor Luiz Fernando, sobre isso, sobre casos que às vezes acontece com o participante, né, o beneficiário, ele se envolve nessa fraude, né, e às vezes a própria operadora também. Eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. Se eu entendi a tua pergunta, eu vou te dizer para você o seguinte: o beneficiário,
ele está sempre entendendo de que aquele prestador de serviço é que é coitado, que precisa ser assistido. Então, quando eu vou ao médico e o médico diz que ele recebe de consulta um valor que é muito abaixo de um valor de uma consulta particular, ele sai de lá e critica a sua operadora, dizendo o seguinte, pô, mas é um absurdo, a operadora paga R$100 e o médico numa consulta particular paga 400. É por isso que hoje os médicos preferem não mais atender as operadoras de plano de saúde. Pô, tudo bem, aí tem uma opção, você quer pagar os 400 da consulta dele? Então, o que a gente precisa verificar é o seguinte, o beneficiário, ele é o principal fiscal do seu plano ou seguro-saúde. Perfeito. Eu não posso aceitar uma conversa de que, olha, é melhor o senhor assinar todas as sessões de fisioterapia do que o senhor ter que vir, ter o trabalho de vir aqui assinar todo dia quando o senhor vier. Tá? Eu não posso, simplesmente, como o Alexander colocou, receber uma lista de um endócrino com 30 exames para fazer, 70. ou 70, como já aconteceu, de chegar e não questionar, mas por quê? Porque há necessidade de eu fazer todos esses exames aqui, e também tem uma questão que eu acho que no Brasil, uma questão cultural. Se eu vou ao médico, eu faço uma consulta, ele faz o anamnese, faz tudo certinho, Certo. me atende, e ele não pede exame, eu saio frustrado, e achando que aquele profissional é incapaz, porque ele não me deu um exame para fazer. E você sabe muito bem, isso é todo o Brasil, de que as redes de medicina diagnóstica, os laboratórios, cresceram muito. E aí vai uma ponta da fraude, porque esses médicos que indicam determinados laboratórios sob a justificativa de que esse eu tenho confiança nele, eles recebem comissionamento. Nossa. É óbvio que eles não vão passar recibo, nem vão querer que o valor seja acreditado na sua conta, mas que alguém com a mala chega e entrega, né, em espécie, porque ele indicou aquele laboratório, ele indicou aqueles exames, ele superfaturou os exames para aumentar o faturamento daquele laboratório, e você pode perceber, os laboratórios, ao longo do tempo, não só as farmácias que cresceram muito no Brasil, e os laboratórios também cresceram muito, demonstram o quê? Que a nossa saúde é de baixa qualidade. Que quanto mais você tem laboratórios de análises clínicas e você tem farmácias, você mostra o quê? Que o sistema não está conseguindo ser eficaz, que o sistema de saúde não está conseguindo ser eficaz. Então, isso que as pessoas têm que entender. Elas têm que se conscientizar, elas têm que cobrar, elas têm que questionar, porque o médico que faz uma coisa, eu já tive casos de médico dizer que não operava com um determinado material, tá? Porque ele só sabia operar com material de um determinada farmacêutica. É como se eu, advogado, só soubesse fazer uma área na minha vida. Então, o que eu fiz? Eu sempre questionava, mandava uma carta para esse médico dizendo, doutor, olha, me causou estranheza o fato do senhor dizer que o senhor não pode trabalhar com equipamento A em detrimento do B, já que eles têm as mesmas características que o senhor solicitou, e que, portanto, eu gostaria que o senhor dissesse qual é o problema com esse material, porque, inclusive, eu quero levar isso na Anvisa, porque a Anvisa registrou esse material, e quero ir do fabricante. E dizer, olha, esse seu material aqui é de baixa qualidade, por isso, e que, portanto, o senhor precisa retirar, e vocês precisam retirar esse material do mercado. E ele não respondia. Tá? E eu já tive casos de estar presente numa operadora que o médico, a operadora, ele pediu um material de uma determinada marca, tá? Famosa, multinacional também, e ele ligou e disse assim, olha, mas quem vai pagar a minha comissão? Eu preciso dessa comissão. Então vocês do plano de saúde é que vão pagar. Dessa forma, disfarçatez, isso na Paraíba. Aconteceu isso? Eu estava presente e escutei no Viva Voz quando ele dizia que eu quero saber quem vai pagar a minha comissão. Então o que naquela oportunidade a operadora deveria ter feito? Fazer uma queixa-crime contra ele. Levar o caso para a delegacia, chamá-lo, intimidá-lo mesmo. Tá? Mas não, eu acho que a postura das operadoras também é uma postura muito de, não, deixa para lá, vamos descredenciar. Não é descredenciar você não consegue matar aquela situação, você não consegue corrigir a situação, você tem que enfrentar a situação. Você tem que ir para a delegacia de polícia, você tem que fazer um processo de apuração interno, você tem que identificar elementos que digam que existe realmente indícios, até provas de fraude, e você tem que representar. Você tem que ir ao Ministério Público, porque isso aí é um assunto de interesse de toda uma coletividade.
Então, eu acho que também, não só em relação aos beneficiários, mas em relação aos dirigentes das operadoras, eles precisam ter atitudes mais firmes, mais efetivas no combate à fraude. Excelente, e excelente sua colocação. Acho que só para a gente, no sentido dos beneficiários, era exatamente essa pergunta e contemplou perfeitamente bem. Nós entendemos, então, e o Dr. Alexander trouxe um gancho muito interessante. Eu acho que a gente precisa trabalhar também um sentido cultural, né? Pelo que a gente está discutindo aqui, culturalmente, você que vai ao médico e sai sem nenhum exame, muitas vezes é porque o médico fez o papel dele. Sim. Porque o doutor... Ficou registrado para sempre, sim, tá, doutor Alexander? Se eu for ao médico e ele me passar um monte de exame, um computador faria isso, né? Muito melhor. Não precisaria ir no médico, tá? Então pensa bem. Culturalmente, a gente precisa rever, inclusive, os nossos conceitos enquanto beneficiário. E agora eu tenho uma pergunta de provocação, doutor. Para os dois, por favor. Posso só, antes de fazer a pergunta, te dar uns dados interessantes aqui? Claro, por favor. Porque você vai ver que esse fenômeno ele é meio complicado. Você sabe que, em média, 80% das decisões médicas tomadas em consultório são a causa de desperdício dos planos de saúde? Aqui no Brasil, não nos Estados Unidos. Em 2014, a American Board of Internal Medicine entrevistou 600 médicos dos Estados Unidos sobre o uso de exames e procedimentos necessários no sistema de saúde. 73% dos 600 médicos reconheceram que o excesso de testes e procedimentos excessivos são problemas sérios para o sistema de saúde. 72% relataram solicitar um teste ou procedimento necessário pelo menos uma vez por semana. Esses aqui são bem mentira, pelo menos uma vez por hora. 47% relataram que os pacientes solicitam um exame desnecessário e 53% dos médicos admitiram que solicitariam um exame desnecessário se os pacientes insistissem na solicitação. Então, aqui, ó. Caímos de volta na nossa cultura. Na nossa, não do mundo, aqui nos Estados Unidos, no Brasil, não. Imagina aqui, né? Onde as pessoas se sentem desprotegidas. Então, você tem aí, de um lado, uma pessoa que não é idônea, que não chega para o paciente e fala: escuta aqui, meu querido, eu não vou pedir exame para você porque não tem a menor função. Você quer que eu faça teatro para você? Então tá, vou vestir um outro jaleco, vou pedir para você ficar aqui nu, vou examinar você inteiro, vou enfiar o dedo no seu olho, tudo que eu quero. Não serve para nada, porque você veio aqui para me dizer que está tossindo. Mas você não quer teatro? Então tá. O outro problema que está aqui, e depois no final, se você permitir, eu vou dizer que solução que está sendo adotada, que pode ajudar bastante. Claro. O outro problema disso tudo aqui é porque falta algo que eu vivo pregando há muito tempo, e quando eu trabalhava, porque eu não trabalho mais em plano de saúde, eu vendo o meu serviço para eles. Negociar com o prestador. O que é negociar com o prestador? Doutor Alexander, o senhor gostaria de fazer consultas para os nossos beneficiários? Pode ser. Quanto vocês pagam? R$100. Ah, então tá. Então eu vou fazer consulta o mês inteiro, até o dia 15 eu faço um relatório e envio para vocês, já pago o imposto sobre algo que eu não vou receber, porque o Brasil é ótimo. Você paga imposto antes de receber, né? É maravilhoso isso. E terceiro, ainda tem a inflação, que é pouca, felizmente, mas se fosse na Argentina estava roubado. Quando eu receber isso, eu vou receber R$70. Ok? Vamos fazer uma coisa? Me paguem R$400 e durante 6 meses eu vou analisar a quantidade de exames que eu peço, o número de pacientes que foi internado, quantos pacientes reclamaram do meu trabalho. Se não for satisfatório, encerramos o contrato e tchau. Mas pelo contrário, se vocês constatarem que os meus pacientes estão melhores, mais felizes, que estão com menos queixas, não fazem exames desnecessários, vamos manter esse valor? Quanto o senhor quer? Eu quero R$400 por consulta. É 1000 vezes mais barato que aquela porcaria dos R$100. Mas eles não param para pensar isso. Parece que não há essa inteligência negocial. Por quê? Eu estava outro dia na negociação de uma empresa que eu represento para a instalação de uns sistemas que auxiliam a relação do médico que faz a cirurgia com o comprador do serviço. E o hospital com quem eu estava reunindo começou a fazer conjecturas, sabe? Porque em Marte pode ter vida, em Plutão não sei se tem vida. Falei, vamos falar uma coisa. Sabe o que médico gosta? Falei, não, ganhar dinheiro.
Isso aqui vai aumentar o ganho deles, vai diminuir o seu custo e vai melhorar o sistema de quem está pagando. Calaram a boca e encerrou essa discussão. Vamos implantar isso aqui. Porque o médico quer ganhar dinheiro, como o senhor quer ganhar dinheiro, como o doutor Luiz quer ganhar dinheiro. Só que existe a medicina, o produto que ela vende é muito precioso. Não é um comércio de vender banana ou salsicha. Sim. É um comércio de vida, de qualidade de vida e de bem-estar. E o principal fator nisso chama-se médico. Se não houver uma relação médico-paciente boa, a consulta é igual a zero, não serve para nada. Só vai levar a outra consulta, que levará a outra e que levará a outra. Depois eu conto o que estão fazendo. Perfeito, excelente, muito bom esse adendo. E eu vou voltar só para a gente encerrar esse nosso primeiro quadro numa provocação. Por que as operadoras ainda não estão tomando esse posicionamento que você, doutor, acabou de nos colocar, que é o posicionamento correto? Né? Então, assim, eu não vou só descredenciar, eu vou denunciar, eu vou para a justiça. O que eu, enquanto operadora, vou perder se eu fizer isso, gente? É isso que eu quero entender. Antes de você responder, eu posso falar uma coisa para ele? Sim. Não precisa descredenciar. Sabe o que precisa? O doutor Alexandre é picareta, ele fica pedindo essas coisas ridículas. O doutor Luiz é um médico muito bom. Então, a partir de agora, eu vou pegar os meus beneficiários e dizer, escuta, experimentem o doutor Luiz, ele é um ótimo médico, e vou matar esse aqui de fome. Certo. Porque eu posso fazer isso. Certo. Entendeu? Mas fazem. E por que não também denunciar? Se eu Tudo já bem. sei que ele é um picareta. Tudo bem. Já está havendo algumas iniciativas. Perfeito. Não no âmbito das autogestões, que eu desconheço. Mas exatamente no âmbito das seguradoras e da medicina de grupo, eles têm recorrido à representação criminal, à tentativa de punir aqueles. A legislação no Brasil, ela tem um foco muito voltado, quando se fala em fraude e corrupção, sendo ativa ou passiva, ela tem um foco muito voltado para o serviço público. Tá. Então, a tipificação que consta lá no Código Penal é de quando você envolve um servidor público e não um agente privado. Então a gente precisa trabalhar no Congresso Nacional no sentido de mudar essas leis, fazer com que essas leis também alcancem a saúde suplementar. Tá? Existe uma situação vamos colocar assim, de passividade, existe. De que, não vamos criar problema. Para nós é muito mais fácil descredenciar aquele profissional ou aquela pessoa jurídica do que entrar no enfrentamento, numa discussão judicial. O que para mim é um erro. Eu concordo com você. Sim. Eu acho que nós temos que partir para esse enfrentamento. Alguns já até falam internamente de fazer, por exemplo, uma lista negra de profissionais, que seria um absurdo, porque isso aí geraria um problema muito sério para nós. O que eu acho que a gente deveria fazer é uma lista positiva. Isto. De valorizar aqueles profissionais que trabalham com qualidade, com resolutividade, que não buscam, através de artifícios, melhorar a sua condição financeira. Nós temos que pegar esses profissionais, como o Alexandre falou, e referenciá-los. Isto. Nós temos que separar o joio do trigo. Eu não posso, como um profissional que tenho 30 anos de experiência, eu como advogado, por exemplo, aceitar uma remuneração que um rapaz que está saindo da faculdade hoje, tá, sem nenhuma experiência. Claro. E é isso que as operadoras hoje fazem. Elas remuneram de forma igual pessoas que têm conhecimento, que têm experiência e que podem produzir resultados muito melhores do que aquele que está começando a vida. Não é que eu não vou dar oportunidade àquele que está começando a vida. Ele precisa formar uma clientela, ele precisa mostrar que ele tem capacidade, que ele tem talento para aquilo, mas eu tenho que valorizar o bom profissional. E aí o que acontece conosco, que somos participantes de plano de saúde? Eu sou da CACI, por exemplo. Então, o que nós vimos? Que o médico que começa a ter um certo destaque pede para se descredenciar. Ele precisa da operadora no primeiro momento, porque ela vai dar volume de atendimento para ele aceita trabalhar naquelas condições, só que com 2, 3, 4 anos, ele já tem uma clientela formada, ele já tem respeitabilidade junto aos seus pacientes, e o que ele faz? Não me interessa mais. Eu vou direcionar esses meus pacientes para o meu consultório particular.
Então eu recebia R$100 da operadora, como a Alexandre disse, vou receber em cash, naquele momento não tem que faturar, gastar com secretária para mandar faturamento, aí o faturamento é glosado, aí volta para o segundo momento, a operadora demora a pagar em algumas situações. Entendeu? Isso aí eu vou evitar, eu transfiro todos os meus pacientes para o particular. Então é isso que eu não vejo isso, hoje em dia eu não vejo isso. O que as operadoras estão fazendo é tentarem ter, como o Alexandre falou, atenção primária, uma porta de entrada, um atendimento mais focado naquele grupo de pessoas. Mas, por exemplo, eu como beneficiário, eu nunca recebi uma ligação da minha operadora de plano de saúde perguntando como é que tinha sido a minha experiência com o atendimento que eu fiz recentemente. E ela sabe que eu fiz porque ela recebeu lá todo o atendimento. Você está satisfeito, não está satisfeito? Foi resolutivo? Você achou que foi exame de mais, exame de menos? Isso não existe. Não existe esse tipo de preocupação, de retorno. Você faz uma viagem de avião, você desce no aeroporto, já vem uma coisa automática da empresa dizendo assim, como é que foi sua experiência? Conte-nos como foi a sua experiência. Não é? Então isso aí é tão simples que poderia ser colocado. Eu acho que assim, a gente tem alguns desdobramentos aqui dessa fala que são muito extremamente pertinentes. Ponto 1. Você médico jovem que está começando a sua carreira, né? Você pode já começar a sua carreira de uma forma diferente. De uma forma com um caminho de excelência, né? Pensando em tudo isso que a gente discutiu aqui, né? E fazer um mercado totalmente diferente. Você que está há muito tempo e que de repente continua recebendo igual ao que está entrando agora. Não é por isso que eu vou entrar no núcleo de fraude. Não é porque eu sou desvalorizado, né, me considero desvalorizado, eu entro para um processo de negociação, como o Dr. Alexandre falou, vamos renegociar com o plano, para eu não ter que sair do plano, né, e para eu poder continuar sendo valorizado, eu vou para um processo de negociação. Mas o plano tem que ter sensibilidade para isso. E né? Aí é que eu vou chegar no terceiro ponto, doutor, que é o que você está trazendo. Aqui a gente está deixando uma mensagem extremamente relevante para todas as operadoras de plano de saúde. Contra fatos, não argumentos. Vou analisar os números. Como é que os médicos de vocês estão atendendo? Qual é o resultado do atendimento de todos os médicos, de todos os hospitais? Gente, hoje não se fala em outra coisa, né? Python, Power BI, dashboards, números, né? Não precisa ser uma conversa muito extensa. Pega teu time, vamos fazer dados. E apresenta esses dados que sejam tangíveis, né? De qual é o resultado dos atendimentos. E vamos supervalorizar, vamos fazer a lista branca dos bons médicos, e aí eles vão ter respaldo de quê, doutor? Aí a gente volta de novo, de fazer uma renegociação de valores, para a gente não perder bons médicos. E os que entrarem já sabem como um plano de saúde funciona, com uma pesquisa de qualidade, né, com um caminho bom, com valorização, com valorização, e aí ele também já vai entrar para esse bom caminho. O que a gente não percebe é isso, sabe? Eu acho que a gente está caminhando aqui para um resultado extremamente satisfatório. E aí, gente, eu queria só para a gente ir caminhando para o nosso encerramento, que a gente falasse um pouco de soluções, né? Então, cair no golpe, né? Estou sendo fraudado enquanto operadora, enquanto autogestão, enquanto saúde suplementar. E agora? Qual que é o caminho? Queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. E aí, já trazendo aí as mensagens de conscientização, sim. Quais são as mensagens que a gente quer deixar nesse nosso podcast hoje? Pode ser eu? Tá. A primeira coisa. Sem treinamento, sem conhecimento, sem entender como são os modelos, as fraudes vão continuar. Por quê? Porque todas as fraudes só serão pegas depois que tiverem acontecido. Isso é um raciocínio tolo, primário. Então a primeira coisa que qualquer plano de saúde tem que fazer, privado, público, fazer o que o banco faz. O banco treina os seus funcionários o tempo inteiro para fraudes, porque se tem uma fraude num banco, ele perde a coisa mais preciosa para ele, dinheiro. Plano de saúde perde a coisa mais preciosa para ele, dinheiro, né? Então, treinar. Treinar quem? Primeiro, os auditores médicos, os enfermeiros e os faturistas. Esses três têm que estar juntos, porque eles são um banquinho de 3 pernas. 2, os gerentes, os diretores, os CEOs entenderem que aquilo não é uma coisa que não tem consequência. Tem consequência, então eles têm que participar também dos treinamentos. Isso tem que ser continuado. Segundo,
levar ao beneficiário, a quem vai usar esse plano, quem está pagando, seja ele privado, seja ele autogestão, não importa, que ele é o financiador do processo. Se ele, ao invés de gastar 1, gasta 2, ele vai pagar 2. O dinheiro não cai do céu, não tem essa história, né? E terceiro, a formação do profissional de saúde que vai prestar o serviço, né? Eu vou ser bem rápido e vou ler para você aqui um negócio que está acontecendo. Por favor. Bom, só uma coisa, complementando o que o Ulisses falou. A legislação brasileira, o senhor sabe quantas propostas de leis tem para impedir corrupção e que não vão para frente? Uma, implementação da figura do reportante. Aqui no Brasil, qualquer pessoa que informa alguma coisa é dedo duro. Não é dedo duro, não, é reportante, que confere incentivos financeiros a cidadãos por informação de fraude e corrupção. É uma PL 1701 de 2011. Criminalização de condutas que prejudiquem as relações entre agentes da cadeia de saúde, tais como corrupção privada de profissional de saúde, fraude médica, reutilização de dispositivos médicos, isso acontece, viu? Já tem um projeto de lei. Criação de relatório de transparência das relações financeiras entre agentes da cadeia de saúde, é outra PL. E regulamentação do mercado de OPME, é fundamental. Mas para isso aqui andar, é preciso que as entidades deixem de ser acomodadas, né? Porque eles têm um HBC altíssimo. Você sabe o que é HBC? Ora, bunda, cadeira. Senta, mas não levanta. Tem que ir lá pressionar esse Congresso para dizer, aprova essa perereca. Nós queremos dar palpite nisso aqui, porque senão aqui vai morrer. Se aqui morrer, 40 milhões vão ficar sem assistência médica. O SUS vai aguentar 40, ele não aguenta 500 mil, que dirá 40 milhões. Não. E por último, o que está sendo feito na área médica? Tem um sistema chamado Choosing Wisely, a escolha inteligente. A campanha de Choose Wisely tem chamado a atenção em todo o mundo de uma abordagem potencialmente promissora para o problema dos cuidados da saúde desnecessários. Sintetizando, nas universidades, dos meninos que estão saindo das universidades, está sendo passado para eles algo que eu tinha quando eu fiz universidade, que era moral e cívica, mas não de um cunho social, não democrático. É mostrar para eles que, se eles forem honestos, eles ganham muito mais dinheiro do que se eles forem desonestos. Primeiro, porque advogado em processo é caro para chuchu. Segundo, porque se o fisco te pegar, as multas são altíssimas. E terceiro, que se você for desonesto, você está matando quem lhe paga. Nossa, muito forte. Por favor, doutor. Eu acho que a questão passa realmente pela conscientização. Né? Conscientização e atitude. Eu acho que os administradores de plano de saúde têm que ter atitude, os beneficiários têm que ser conscientizados, tem que haver transparência dos números, ou seja, se a minha operadora vai mal, eu tenho que chamar uma assembleia, uma reunião e mostrar para aquelas pessoas que o resultado foi aquele e que, portanto, nós temos que ter preocupação, porque o que vai acontecer conosco lá na frente se nós continuarmos gastando mais do que arrecadamos. Então, essa questão eu acho que é fundamental para a gente resolver o sistema. E dar publicidade, né? Transparência e publicidade. Porque tem que mostrar, olha, não vamos dizer nome, mas olha, nossa operadora conseguiu evitar uma quantidade X de fraude porque adotou tais e tais e tais comportamentos, tais e outras condutas. Então, eu acho que necessariamente isso precisa ser feito. Agora, não somente isso, trabalho efetivo junto ao judiciário, porque não adianta nós fazermos a lição de casa e recebermos uma determinação judicial para cumprirmos uma liminar que vai nos causar um estrago. Então, essa questão, e isso a Unidas tem feito. A Unidas Nacional tem feito um trabalho de conscientização, né? Tem um livreto que todo ano é distribuído entre todas as instâncias, demonstrando os problemas que acontecem no sistema de saúde suplementar e apontando soluções. Eu acho que é isso que precisa ser feito também. E a Unidas está tentando fazer esse papel, de sensibilizar o judiciário para dizer o seguinte, olha, não adianta você pensar numa única pessoa, porque aquela única pessoa pertence a uma coletividade, isso vai gerar um problema sério para todos, se você autorizar, com base no discurso de pena, de vitimização, se autorizar um tratamento que não está coberto, e ele sabe que não está coberto, mas ele vai no judiciário buscando o quê? Buscando que o judiciário diga, coitado, ele realmente precisa, ele está dentro de um plano de saúde, né? Isso aí causa um estrago muito grande em todo o sistema.
é uma vida em troca de muitas outras, né? Muitas outras, milhares de vidas, né? Bem, gente, que papo maravilhoso, muito bom estar aqui com vocês, excelente. Você permite eu fechar? Claro, claro. Quando eu faço os treinamentos, eu e Luiz Fernando, eu sempre termino a minha parte com esta ideia que eu criei, que não é muito boa não, mas passa uma boa ideia. Eu entendo que as soluções para conter as fraudes na saúde passam pela vigilância, pela criatividade, pela ousadia, pela coragem de implantar novos processos baseados em metodologia científica e competência administrativa. Excelente. Não podia ter um melhor resumo do que esse, né? Muito prazer em estar aqui. Foi muito bom esse bate-papo. Obrigado. Espero que vocês possam rever várias vezes, porque a gente trouxe muitos insights. Dando um spoiler, daqui vai sair um desdobramento para a gente falar um pouco sobre lá no futuro. Como é que realmente, qual é o impacto financeiro na minha vida de tudo isso que a gente discutiu aqui? Acho que falta a gente reforçar ainda mais isso, e aí a gente pretende ter outras conversas sobre esse assunto, tá? Mas eu acho que a gente sai daqui com várias mensagens extremamente positivas, e eu quero que vocês me ajudem nessas mensagens finais, né? A gente sai daqui com o objetivo de vamos começar do dono do negócio, de nós termos beneficiários com uma consciência muito maior de todo o processo. Uma mudança de aculturamento mesmo, sabe? De que ele precisa ser mais consciente. A gente tem caminhos para esses médicos. A gente tem caminho para o bom médico de uma boa negociação, né? De um bom trabalho, de uma mudança de modelo de remuneração. A gente tem, porque está começando agora, esse trabalho que você trouxe, essa informação maravilhosa, de que desde o começo, desde a universidade, você já pode seguir um novo caminho. Um caminho correto. Um caminho de engrandecimento do processo, pensando numa visão sistêmica. A gente sai daqui com uma mensagem de operadoras também. Vamos nos posicionar enquanto operadoras e vamos sentar realmente na cadeira de gestão e pensar em todos esses dados, esses números, e pensar numa lista branca. Gostei muito dessa ideia, da gente pensar numa lista branca, sabe? Valorizar quem é bom, valorizar quem é honesto, né? A gente sai daqui com uma mensagem também para toda essa rede que faz solicitações não necessárias, né? Seja de medicamento, seja de exames. A gente precisa cortar isso. Mas por que tudo isso? Porque eu acho que a mensagem final que fica nós não temos bons futuros se nós pensarmos da forma que nós estamos pensando hoje, se nós agirmos da forma que nós estamos agindo hoje. Eu acho que isso ficou muito claro para mim, que estou ouvindo vocês aqui, e acho que para todos vocês que estão nos assistindo, também está claro. Ou nós começamos a agir imediatamente, ou realmente a gente vai ter um rombo muito grande, porque o SUS não vai dar conta se a gente não salvar essas operadoras, essa autogestão, essa saúde suplementar, com uma consciência muito maior. Muito obrigado por tudo isso, gente. Valeu demais essa conversa. Espero que todos vocês tenham gostado. Fiquem atentos aos nossos links quando a gente mandar para vocês novos podcasts que vão sair. Quero agradecer mais uma vez a Unidas DF, com o nosso IntegraCast, por essa iniciativa que vai mudar o dia a dia das operadoras, vai mudar o dia a dia da vida de muitos beneficiários. Quero dizer para vocês que estão nos assistindo, que estão convidados a serem nossos propagandistas, estarem aqui na sua caneca, estarem na nossa TV, tá? Procurem a gente da Unidas DF para que vocês possam estar mostrando a marca de vocês aqui junto com a gente. Muito obrigado e espero nos encontrarmos em outras ocasiões. Será um prazer. Prazer. IntegraCast.